Se tu também tens dificuldade em muitas vezes acertar o tom de pele das tuas imagens, deixar com que ele fique bem homogéneo, vem comigo nesse vídeo que eu tenho a certeza que te vai ajudar. Olá, eu sou o Sérgio Nogueira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E neste vídeo eu vou-te mostrar como nós podemos deixar o tom de pele harmónico nas fotografias. Muitas vezes nós temos variações de pele, a pele está mais quente, mais fria e nós não temos muito bem como ter esse controle. Eu vou-te passar algumas dicas de Lightroom que tu praticamente vais deixar de ter esse tipo de problemas. Antes de mais, eu quero te pedir para te inscreveres aqui no canal porque tem muito conteúdo interessante que já aqui no canal e muito que também vem por aí, tá? Então ativa aí as notificações para receber sempre os novos conteúdos assim que eles forem publicados, tá? Então vamos lá para o conteúdo e olha só, eu separei aqui uma imagem feita num ensaio fotográfico. E o que é que acontece? O que é muito comum acontecer nas nossas fotografias quando nós queremos trabalhar principalmente no tom de pele? O que acontece é, como nessa imagem, aqui é a imagem crua, não tem qualquer tipo de revelação, eu não alterei nada. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer nessa imagem é o quê? É recuperar um pouco das altas luzes que estourou um pouquinho aqui na nossa imagem original. Então, eu vou baixar um pouquinho o branco e vou baixar também um pouquinho do realce. E quando eu falo de tom de pele, isso foi a primeira coisa então que eu fiz só para recuperar os tons mais claros da imagem. Quando eu falo de tom de pele, o que é que eu preciso de ter em consideração? Que todo o tom de pele fique harmónico. Porque, independentemente de eu ter uma parte onde tem uma luz mais branca e uma luz mais amarelada, o ideal é que eu consiga equalizar para que não tenha tantas diferenças no meu resultado final. Muitas vezes é propositado, por exemplo, às vezes eu coloco uma luz mais azulada e uma luz mais laranja do outro lado para dar um efeito propositado a aquela imagem, que não é o caso aqui. Eu quero que aqui todo o tom de pele seja harmónico. E o que é que acontece? Como é que eu posso trabalhar no tom de pele dessa imagem? Tem vários canais, tá? Nesse primeiro momento, eu vou me preocupar em alterar o quê? A temperatura de cor, para com isso ele não muda só o tom de pele, mas muda toda o balanço de branco da minha imagem. E eu vou deixar a minha imagem um pouco mais quente, utilizando aqui uma temperatura de cor um pouco mais elevada, tá? Então, dei um pouquinho de amarelo aqui à minha temperatura de cor. O colorir eu acho que não preciso alterar. Se eu quisesse deixar o tom de pele mais verde ou mais avermelhado, eu também poderia fazer esse controle aqui no menu colorir, tá? Um local que eu também posso controlar o meu tom de pele, não vou fazer aqui isso nesse caso, é no HSL, tá? No HSL, eu tenho aqui a matiz. E o que é que faz a matiz? Ela pode mudar a tonalidade de uma determinada cor isoladamente, ou seja, eu posso mudar só o tom, por exemplo, do laranja, do vermelho, e nesse caso, a nossa pele ela é o quê? Ela era alaranjada, vocês concordam? Então se eu for aqui no canal Matiz e no laranja da Matiz, eu posso mudar a tonalidade só da pele. Logicamente que tem outros pontos laranja na imagem que vão ser alterados com isso, tá? Então preciso ter esse cuidado também. Voltando aqui à nossa imagem. Olha só, o que é que eu fiz então aqui? Eu dei um tom um pouco mais quente, eu vou dar uma contrastada aqui na minha imagem, até na curva de tons. Prometo falar sobre essa curva de tons em outros vídeos. Eu vou usar aqui o contraste médio nessa curva de tons e vou trazer um pouco de sombra à nossa imagem para que ela não fique com um contraste tão intenso. Então olha só, o nosso resultado aqui, ele já ficou mais interessante, antes, depois, olha como o tom de pele já ficou mais dentro do que eu quero para o meu resultado final. Só que nós temos aqui um problema, que é o quê? Vocês reparam, como nós temos uma luz lateral a entrar nessa imagem, nós temos uma luz lateral que cria um tom de pele mais branco, mais branquiçado. Muitas vezes, quando nós temos um tom de pele, nós temos essa entrada de luz, ela é uma entrada de luz um pouco mais clara. Então, o que é que acontece? Quando eu edito a foto de forma geral, eu tenho um tom de pele interessante desse lado do rosto, mas olha como desse lado do rosto aqui, eu tenho um tom de pele mais claro, mais branco, menos quente. E o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Vai aqui a primeira dica bem importante. Eu posso trabalhar com a tonalização dividida. Tá, Sérgio, como assim a tonalização dividida?
que é que ela faz, tá? A tonalização dividida, ela trabalha basicamente em dois canais, tá? No realce e nas sombras da minha imagem. Ou seja, ela trabalha nas altas luzes, nos pontos mais claros da minha imagem e nos pontos mais escuros da minha imagem. E o que é que ela me permite fazer? Adicionar uma cor às altas luzes ou às sombras da imagem. Nesse caso, o que é que eu percebo? Que essas partes mais claras, onde entra a luz na modelo, elas são um ponto mais claro da imagem. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso ir aqui na matiz, eu posso definir uma cor, olha só, eu vou definir uma cor que vai ser um tom mais alaranjado, que é exatamente o tom que eu quero para trazer para o meu tom de pele. Como é que eu fiz para definir essa cor? Ó, eu cliquei no Alt, tá? E à medida que eu clico no Alt e eu vou passando aqui o mouse em cima da matiz, ó, ele já me mostra quais são as cores que eu estarei a selecionar, ó. Então, ó, vou selecionar um tom aqui mais alaranjado. A partir do momento que eu larguei o Alt, a minha foto volta ao normal, tá? E aqui na saturação, ó, eu posso controlar a intensidade desse laranja que eu quero, tá? E então o que é que o Lightroom faz? Ele adiciona um tom alaranjado nos pontos altos de luz, ou seja, nos tons mais claros da imagem. E vocês reparem, olha aqui como o braço, ele praticamente estava bem branco, e depois da gente adicionar a tonalização dividida, olha o que aconteceu ao braço. Olha como ele já tem um tom de pele bem parecido com o que nós temos aqui. E olha a diferença que, como desse lado aqui, nós não temos uma variação tão grande. Então eu tenho com isso o quê? Um tom de pele mais harmónico, mais homogéneo. Outra coisa que nós podemos fazer para além disso, ou seja, ó, já adicionei um tom mais alaranjado, a diferença já não é tão grande. Uma coisa que eu também posso fazer quando ainda assim tem uma variação de luz é adicionar um filtro localizado. Então o que é que eu vou fazer? Ó, coloquei aqui um filtro graduado, eu vou escurecer um pouquinho todo esse filtro para recuperar um pouco dessas informações e nesse mesmo filtro eu posso também adicionar um pouquinho de temperatura mais quente. Para quê? Olhem a diferença. Para que eu traga um tom mais quente só nessa região dessa imagem, tá? Então olha como nós temos um antes e um depois com um tom de pele bem mais harmónico. Essa fotografia não está pronta ainda, ela tem várias coisas que nós poderíamos trabalhar nela, mas a questão do tom de pele praticamente ela foi resolvida. E detalhe aqui, pessoal, isso aqui é uma questão de gosto, porque simplesmente vocês podem gostar da foto com um tom de pele mais frio e está tudo bem, tá? Ó, por exemplo, vocês podem definir um tom um pouco mais frio, ó, como é esse caso aqui. Olha só, eu tenho um tom de pele mais frio e está tudo bem, tá? Eu mostrei como exemplo a fotografia com um tom de pele mais quente. Então diz-me aqui nos comentários em baixo se tu conseguiste aplicar essas técnicas nas tuas fotografias e se o resultado ficou como tu imaginaste e como tu pretendes. Então diz-me isso aqui nos comentários, eu quero ler com cuidado cada um deles. Então esse era o vídeo de como nós podemos deixar um tom de pele mais harmónico. Espero que tenham gostado. Lembrar que inscrevam-se aqui no canal, vai ter sempre conteúdo interessante sobre pós-produção, sobre fotografia e nós vemo-nos no próximo vídeo. Um abraço.